Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando nós nos sentimos pequenos, que Deus se faz grande e o milagre acontece. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pela palavra. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Não existe nada pior que o orgulho. Não existe nada pior que eu me sentir maior que outras pessoas. Que eu olhar as coisas que eu faço com admiração, sempre valorizando apenas aquilo que eu sei e desprezando todo o resto, como se apenas as coisas que eu fizesse tivesse valor. Todas as vezes que eu tento diminuir as pessoas, eu estou falando muito mais sobre mim do que sobre os outros. Só que para que o poder de Deus ele possa agir em nós, é preciso que nós tenhamos humildade, que é o contrário do orgulho. A raiz de todo mal começa pelo orgulho. Se você parar para pensar, todas as vezes que você se achou um maioral, sempre aconteceu alguma coisa para te colocar no seu devido lugar. Você quer ver uma relação onde duas pessoas, onde uma acha que de alguma forma está oferecendo mais que a outra. Porém, quando é o inferiorizado quem termina essa relação, a outra pessoa ela não consegue aceitar. É como se eu pegasse uma pessoa muito bonita e uma pessoa assim, normal, vamos pensar, feia. E quem termina a relação é a pessoa feia. Aí ela fica com o coração magoado, com o ego ferido, com o orgulho exposto. Como que essa pessoa, eu sou muito melhor que ela, como que ela fez isso comigo? E quantas vezes eu já não ouvi desabafos desse jeito? Que a pessoa é uma ingrata, que ela não vai arrumar ninguém melhor, né? Engraçado que nós começamos os relacionamentos pelo olhar, porém nós acabamos eles pelo comportamento, porque não existe beleza que faça suportar uma pessoa chata. Só que diferente de tudo, vai existir momentos em nossas vidas que nós vamos nos sentir impotentes, pequenos, mas muito pequenos. Quando algo foge do controle, quando nós recebemos uma notícia muito ruim, quando nós dependemos do sim ou não de outra pessoa, e o que nos resta às vezes é simplesmente esperar, ou quando aconteceu algo e nós só podemos ficar com as consequências, quando eu preciso e não tenho quem me ajudar, quando nenhuma palavra consola, quando nenhum abraço satisfaz, quando eu simplesmente estou sobrecarregado de sentimentos negativos, me sentindo a pior pessoa do mundo. E é nesse momento que eu me sinto pequeno, mas muito pequeno, que a oração, quando ela cai dentro do meu coração e o Espírito Santo vem e encontra esse corpo abatido, é que Ele pode fazer um milagre, que Ele pode fazer uma transformação, porque daquele ponto em diante não vai ter questionamento. Deus ele vai poder fazer a obra por inteiro e por completo. Se a gente lá em 2 Coríntios 12, versículo 9, a palavra do Senhor ela diz assim: mas Ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Se você está nesse momento, igual eu estou detalhando para você, eu receberia essas palavras com muita alegria, pois é nesse terreno que o poder de Deus é forte. É nesse instante que a graça de Deus é derramada sobre a nossa vida. E às vezes a gente acha que o milagre é a cura do corpo. Não, o milagre é a cura da alma. O milagre é quando Ele levanta aquele que já está caído. O milagre é quando a esperança brota num coração desiludido. O milagre é o próprio Deus nos ajudando a levantar.
E às vezes você pode estar se questionando que, poxa, por que tudo isso aconteceu? Por que as coisas chegaram nesse ponto? Para que o poder de Deus pudesse ser manifesto. Talvez antes você não aceitaria essa mensagem como está aceitando agora. Talvez essa mensagem, se tivesse ouvida há um mês atrás, ela não faria tanto sentido quanto faz hoje. E essa é a questão. Deus, ele sempre vem nos preparando e nos contando todas as coisas, mas nem sempre nós conseguimos entender que o Deus que nos ama, ele nos prepara tanto para o presente quanto para o futuro. Se a gente olhar a Bíblia, ela é o único livro que contempla o futuro. E aí está o poder de Deus, em que no presente diga a tudo que vai acontecer e garante, através do seu Espírito, que tudo aconteça. Os profetas são levantados para que as pessoas possam se arrepender. Porque se não fosse assim, as pessoas continuariam vivendo por orgulho e buscando simplesmente os seus prazeres, né? A sua vida, o seu mundo. E Deus? Deus deixa pra lá. Nem sei se existe. Só que quando algo foge do controle, o único que pode nos consolar é Ele. E graças a Deus, nós temos um Consolador. Nós temos um Jesus que pode vir ao nosso encontro, que não rejeita as nossas palavras, independente do que nós fizemos no passado. Se o nosso coração se arrepender, Ele tem poder e autoridade para perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova vida. Uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de bons sentimentos, uma vida cheia de graça, cheia de luz, onde Ele nos convida a nos tornarmos pessoas diferentes, pessoas melhores. Você sabe por que Cristo, Ele consegue entender tudo que nós sentimos? Porque Ele sentiu também. Cristo, Ele teve a mesma experiência que nós estamos tendo, uma experiência de carne, uma experiência onde muitas vezes o nosso corpo dói, os nossos olhos se enchem de lágrimas. Uma experiência onde, se não fosse o consolo de Deus, ela seria insuportável. Como eu sei disso? Que a própria palavra nos revela. Lá em Hebreus 5, versículos 7 e 8, a palavra diz assim: durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. Primeira coisa importante, para que serve o sofrimento? Para que nós podemos aprender a ser obedientes. E o que é a obediência? É você confiar em Deus. É você obedecer aquilo que Deus diz. É como se fosse aquela mãe ou aquele pai que diz: olha, leva uma blusa que vai fazer frio, ou leva um guarda-chuva. Olha, essa pessoa pode te levar para o meu caminho, hein? Cuidado. Então, todas as vezes que nós olhamos o Senhor e aquilo que Ele nos diz e tomamos isso como verdade, nós acabamos obedecendo algo que vai nos livrar de algo pior ainda. E olha uma coisa que Ele diz, que Jesus chorou. Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas. Mas por que será que Cristo não chamou Pedro e veio reclamar para ele? Por que será que Cristo ele não foi ficar dizendo para os outros o quanto ele era injustiçado, o quanto ele não tinha feito nada? Muito pelo contrário. Ele foi falar com quem podia resolver o problema. Não adianta você ficar ligando para os outros, não adianta você ficar mandando mensagem, dando chilique. Que você quer? Você quer falar? Converse com Deus, converse com quem pode resolver. Falar do problema não resolve o problema. Se a conversa pudesse resolver, você já tinha resolvido, porque o tanto de vezes que você repete as mesmas coisas para as mesmas pessoas já chega a ser cansativo. E depois não sabe por que a tua vida não muda. Não muda porque você não procura quem pode mudar. E aqui tem um ponto interessante. Por que as orações de Jesus eram atendidas? Porque ele era dedicado a Deus.
Quando nós criamos um relacionamento com o Senhor, quando nós criamos intimidade com Ele, quando nós temos dedicação, quando eu busco o Senhor a todo instante, quando eu leio a palavra, quando eu escuto louvores, quando eu entrego a minha vida a Ele, quando eu ajudo a evangelizar outras pessoas, quando eu digo, olha, vamos ler a Bíblia, quando eu encaminho esse áudio, quando eu pego outras coisas, independente do que seja, não precisa ser algo só que nós produzimos aqui, Eu acho que todas as vezes que o nome do Senhor ele for exaltado é para a honra e glória dele, não nossa. A mensagem pode ser o de que for. A única coisa que me incomoda às vezes é esses vídeos de YouTube que tá mais interessado no like, na curtida, na view, no compartilhamento, que propriamente em falar do Senhor. Esse áudio ele é um apoio, tá? Um apoio onde a parte mais importante é a leitura da palavra. Eu dou um entendimento sobre as coisas, aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. Sabe, eu sou o começo. A caminhada vai vir no dia a dia, com os louvores, com a palavra e o mais importante, com o Espírito Santo. E às vezes você pode estar aí se questionando se você é digno disso ou não. Poxa, quem é você? Às vezes uma pessoa que já estragou a vida inteira. Uma pessoa que muitas vezes as pessoas já tipificam como bêbado, drogado, um fudido, um cara fracassado, um nada. E às vezes a gente olha e fala, poxa, o que eu posso oferecer para Deus sendo tão ruim assim? Eu não tenho nada. Muitas vezes a gente olha pessoas que estão com a família ali inteira, aqueles filhos bonitos, Filhos que as fotos viriam em portas-retratos novos. E eu aqui tudo desse jeito, de repente com a casa toda suja, um quarto bagunçado, a raiz do cabelo aparecendo, todo descuidado, todo relaxado. O que eu posso oferecer para Deus? Muitas vezes envolto em lágrimas, em tristezas, enlutado. O que eu posso oferecer para Deus? Mas quando eu percebo que é nesse momento que o poder de Deus pode agir em mim, eu percebo que existe algo que Deus olha de especial. Eu não tenho mais para onde ir. Eu não tenho outra saída. Então eu acredito e confio com todas as minhas forças nisso, ou eu sei o meu destino. O problema é que a solução fácil vai fazer as minhas escolhas serem mais difíceis. Porque para quem vai, parece que pouco importa, mas para quem fica um fardo. E eu não culpo não. A palavra, Deus diz assim, quem pode nos separar do amor de Deus? Será a morte? Será a vida? Será os anjos? Será a tribulação? E no final ele diz, nada pode nos separar do amor de Deus. Então eu não posso condenar alguém ao céu ou ao inferno, sem saber o que houve nesse último diálogo. Então vamos deixar a Jesus o decidir a vida de cada um. Mas quando a gente olha na palavra de Deus, e esse é um versículo que desde o começo da minha conversão, ele sempre me chamou muito a atenção, porque Deus ele vai demonstrar que ele vai sempre escolher as pessoas que o mundo não escolheria. É como se Deus escolhesse o pior para mostrar que com ele o pior se torna o melhor. 1 Coríntios 1, versículo 27 e 29. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que é nada, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Você sabe por que Deus ele pode escolher? Porque todo mundo que olhar a tua vida e ver a transformação que vai acontecer, vai entender que é pela glória de Deus que você saiu disso. Vai entender que é pelo poder de Deus que todas essas coisas elas se aconteceram. Vai entender que tudo passa e tudo que acontece, tudo que acontece na nossa vida é para glória dele. Então ele vai olhar você, que é um ninguém, que é um nada,
E as outras pessoas vão começar a olhar que depois que o Senhor começou a tocar a sua vida, tudo começou a mudar. Você mudou os seus hábitos, você mudou o seu caminho, você está se tratando melhor, sabe? Você não sai mais à noite, começa a sobrar dinheiro na conta, começa a ficar uma pessoa mais agradável, né? Uma pessoa que vive menos atrás dos seus próprios interesses e busca mais as coisas que são do Senhor. E é assim que Deus escolhe, justamente para que todo mundo possa saber. Escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E às vezes aquele que achava que ia ser escolhido, não, porque eu sou o melhor, não é possível que seja isso. E Deus foi lá e escolheu o outro. Talvez você seja esse outro que Deus quer escolher. E você na sua cabeça acha que Deus vai escolher aquilo que está pronto. Deus ele não veio para salvar os sãos, ele veio para salvar os perdidos. Deus ele veio por sua causa, para que você pudesse se arrepender dos seus maus caminhos, para que você pudesse entender o tamanho da misericórdia e da graça de Deus. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Olha como Deus escolhe as coisas. Se fosse nós montar um time ou alguma coisa, você ia pegar as melhores pessoas, as pessoas que teoricamente já estão prontas. Deus não. Deus ele quer pegar aqueles que ele pode trabalhar na vida dessas pessoas. Deus ele quer mostrar que aqueles que o mundo desacredita podem se tornar sal e luz, para mostrar e demonstrar que todos nós temos salvação, que todos nós temos uma oportunidade ao lado de Deus. E se hoje muitas vezes nós não entendemos isso, é porque Deus não está na nossa vida. E talvez por isso que nós somos essa fraqueza, porque na minha fraqueza Deus me faz forte. Então a mudança ela está a caminho. Escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é. Quantas vezes você já não disse, olha, eu sou um lixo, eu sou um nada, ninguém me ama, ninguém me quer. E Deus está dizendo, olha, eu estou escolhendo você. Você é meu filho amado, eu trocaria reinos por ti. O seu nome está escrito na palma da minha mão. Você sabe por que você continua assim? Porque você não me escolheu. Deus ele já nos escolheu. A pergunta que eu te faço é, você escolhe Cristo como seu Salvador? Você aceita Jesus na sua vida? Você se arrepende de todos os teus pecados? Você se arrepende da tua vida longe de Deus? Você perdoa o teu passado? Você aceita o seu futuro? Para que ninguém se vanglorie diante dele. Ninguém vai roubar a glória de Deus. Ninguém. Quem tentou fazer isso foi Lúcifer, que foi arrancado do céu, né? Ele e a corja dele. Então, ou nós temos uma relação de respeito, e não tem problema a glória ficar para Deus, porque a nossa vida é transformada graças a Ele, e é muito melhor viver com gratidão, dar honra e dar graças a quem merece isso. E às vezes nós ficamos tentando surrupiar isso e dar a outro. Estava lendo Hebreus, e lá em Hebreus 1, Deus fala muito sobre os anjos. Os anjos, eles são espíritos que servem para nos ajudar. Só que quantas vezes nós não pedimos proteção ao anjo da guarda? Cara, e Deus? Quem mandou o anjo ir lá te observar? Ah, foi Deus. Tu não tem que agradecer a Deus? Ah, mas cara, a gente perde muito o foco da coisa. Se esquece quem levantou das pessoas. E lá Deus diz, lá fica muito claro, que os anjos eles estão em posição inferior a Jesus Cristo. Deus nunca pediu para um anjo, ó, senta aqui do meu lado direito. Deus nunca disse para um anjo, tu és o meu filho amado. Ele nunca. Nunca. Para de orar, para de acreditar nas coisas que não são. É sempre para Jesus. Quer agradecer? É para Jesus. Quer orar? É para Jesus. Quer louvar? É para Jesus. E para que você chegue a Jesus, você não precisa de nenhuma imagem, de nenhum templo, de nenhum padre, de nenhum pastor, de nada.
Para chegar a Jesus, você precisa ter fé. Olha o exemplo pela razão de que Jesus, as orações dele eram atendidas pelo Senhor, e a palavra deixa clara, pela dedicação a Deus. Então começa a se dedicar um pouco mais a Deus, que Deus vai ouvir a sua voz. Chega de muleta espiritual, se achando que tem que ser por de alguém. Você tem um caminho aqui, todos os dias. Eu te peço 20 minutos da sua vida. Se você permitir durante 20 minutos que Deus fale com você, através da minha voz, porque eu não estou pregando a mim aqui, não estou falando sobre mim, não estou falando sobre nada. Eu uso a minha vida, que era nada, uma vida que eu não tinha nada para oferecer, e mostro a transformação e a permanência. Porque você vencer e cair, isso é o que mais acontece. A pessoa chega no topo e se destrói. Mas o importante é permanecer, é se cuidar. E o cuidado, ele vem assim. Talvez você esteja se olhando, esteja mais com o corpo, da forma que você queria. Ah, mas não tenho como fazer um exercício. Cara, até eu que não tenta fazer o exercício. Poxa, o que você costuma comer? Ah, costumo pôr 3 colheres de arroz. Vamos pôr 12,5? Ah, costumo comer. Tira uma beirinha, um pedacinho, uma pontinha. Todo dia uma pontinha a menos disso, uma pontinha a menos daquilo. Você vai ver que com o tempo tudo vem se acertando. A gente tem costume sempre de pôr mais. Põe menos. Põe menos. Põe menos. Põe menos. Porque aí você vai começar a valorizar cada pequena oportunidade. A fome, ela nos revela que o quanto algo pode ser bom. Diferente se eu já tiver de barriga cheia, talvez passe despercebido. Sabe, é importante cuidar do corpo. Também é importante cuidar da alma. Nós somos um equilíbrio. Não adianta a gente viver de forma desleixada. Temos que se cuidar, sim. É necessário cuidado. Cuidado, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós merecemos e precisamos cuidar da casa de Deus. Não apenas do corpo, mas da alma e de tudo. Nós somos um conjunto. Nada que nós fazemos em excesso é bom. Nada. Mas lembra sempre, nada pode nos separar do amor de Deus. E quando nós nos sentimos pequenos, que Deus se faz grande e o milagre acontece. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, curar as tuas feridas, que o Senhor possa participar da sua vida, que você possa se dedicar ao Senhor, que você possa ser escolhido apesar de ser nada, apesar de ser insignificante, apesar de para o mundo ser loucura. Cristo te escolheu. Amém? Um bom dia, Deus abençoe. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.